Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco, né? Você é muito importante para nós, então a gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Isso. É uma escolha sua inteligente, né? Porque nós gostamos muito de estar aqui. Espero que você goste e participe da conversa. O nome da nossa pauta hoje é bom, certo ou benéfico? Porque a gente já conversou, se você está sempre conosco, nós já fizemos um programa falando se tudo, se Não tudo que é de convém, né? bem é de Deus. É de Deus, Né? exatamente. É bom é de Deus, né? É. E a gente entendeu da necessidade de conversar sobre isso. Então, como o nosso tempo não é tão longo, a gente, né, vai esticando as nossas pautas, às vezes sobre o mesmo assunto. Dar desdobramentos, gente, né? Porque às vezes tem um assunto interessante que tem 2 ou 3 vieses diferentes, e a né? gente vai pegando, E vai a por gente esses pode recortes. conversar, isso. Sabe por quê? A palavra de Deus afirma o seguinte, lá em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Né? Então, é de uma clareza, né, Eliane? Clareza. Isso. E é importante a gente lembrar que, assim, Deus criou o mundo, né, todo o universo, para nós desfrutarmos, né? Então, você vai falar, poxa, mas Deus criou um mundo que não convém para a gente? Pois é. Né? Mas também tem isso, as sabe? coisas a pensar, e assim, a gente a nossa ênfase num programa passado foi, tudo que é bom é de Deus. É de a Deus. gente desmistificou isso aqui, É. né, nessa conversa, né? É. E eu até vou dizer agora assim, esses programas sobem para o YouTube. Se você Isso, não vai lá assistiu, e assista, porque é um viés desse assistir, contexto. que é, sim. Hoje a gente vai abordar um outro, né? Então, esse mesmo versículo, 1 Coríntios 10, eu vou ler para você em outra versão. Você Isso. conhece tanto essa, numa versão da Bíblia, a mensagem, para ficar mais claro ainda, que diz assim: analisando a situação por certo ângulo, vocês poderiam dizer, tudo está certo. Por causa da imensa generosidade e da graça de Deus, não precisamos dissecar nossos atos para saber se serão aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem, mas o nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Isso, muito interessante. Que interessante, né? Que assim, então, são 2 vieses, de novo, né? Um que diz respeito a nós, ao estar certo ou não, e o outro em relação ao outro, né? Que é a base do Evangelho. Que é a base do Evangelho. Que é o primeiro mandamento. Eu estou né? com aquilo, até posso estar sentindo bem, mas se tem outras pessoas que não, ou se não estou edificando o irmão, o outro, não convém, né? Sabe, queridos, porque é assim, o Evangelho é em relação ao outro. O primeiro mandamento, que dele depende de todos os outros, é ama. A palavra é amor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. É uma relação de amor. De amor, né? mesmo. Então... E é uma relação de amor e relacionado, né? Porque você não consegue se amar sozinho ou viver sozinho. E se você não se amar, você não amou outro. Né? E sabe, e quando a gente pensa assim, nem tudo me convém, porque o tempo todo nós somos questionados. Por exemplo, nós, quando o Sanderson estava na chefia do Estado-Maior, aliás, em quase toda a carreira da polícia, tem muitos eventos, onde realmente o comandante tem que ir, o subcomandante tem que ir, o chefe do Estado-Maior tem que ir, e eles são eventos assim, tem bailes, tem jantares, e você tem que estar presente. E você fica na mesa com uma série de pessoas. Isso. E são servidos, por exemplo, uísque, cerveja, bebidas, e eu e o Santos dizia, muito obrigada, nós vamos tomar água ou Coca-Cola, se fosse o caso. E aí tinha a famosa pergunta, a Bíblia te proíbe de beber? Eu dizia não, sabe? Ela dizia, você não pode beber? Eu digo, eu posso, mas eu sou livre para não beber, para escolher não beber, é uma escolha minha. Porque, de certa maneira, eu poderia ser pedra de tropeço para o outro. Para o outro, não que estava na minha mesa, para o outro que é cristão. Falar, nossa, eu sou cristão, eu não bebo, por que ela bebe?
a parte é um assunto polêmico, mas é mais ou menos isso. Isso, e tem isso que nós falamos, tem o viés do seu, que é você ter o domínio próprio, de entender o quanto você pode beber, né? Que é onde dão esses problemas, porque assim, uma taça de vinho, num contexto de harmonia, como está a família, ou num contexto de festa, não tem problema, não teria problema. O próprio Jesus, né, fez isso. Mas, quando a pessoa não tem domínio próprio e excede, se ela começa a beber sozinho, já abre porta para o alcoolismo. Duas coisas, se está num ambiente, que foi o que a Mirtz comentou, em que você pode deixar outras pessoas constrangidas e falar, poxa, mas eu não sou, não bebo. Então, é elegante, né? E tem uma coisa de discernimento de você não fazer, né? Porque a gente diz que o bom, isso é bom. A gente sabe que o bom é inimigo do ótimo, né? Isso, também tem isso. Tem isso. O bom é sempre certo, é o que onde está girando essa conversa, né? E hoje me aconteceu uma coisa bem interessante que ilustra bem. Eu falei, olha, acho que é bem interessante. Eu estava com uma irritação no olho, ainda estou um pouquinho, e eu fui no médico. E eu, antes de ir ao médico, que demorou uns dias para marcar, né, o oftalmologista, falei, vou pôr uma compressazinha com soro fisiológico, né, porque é fisiológico, é soro, é bom. É bom. E fiz. E pus numa gase, e realmente estava um alívio, estava bem legal. Aí hoje foi a consulta, daí eu falei isso para ele, ele falou, olha, o soro é muito salgado, ele pode dar um alívio imediato, mas ele vai ressecar depois, então vai piorar ou não vai adiantar. O soro é bom, mas não é certo botar aí. Isso, eu falei, olha, é um exemplo perfeito. É perfeito mesmo, porque sabe por quê? Porque é bom, mas não era ele que ia curar, não é certo. O que significa a palavra bom? No nosso dicionário de língua portuguesa. Bom, se você for pegar lá o significado, é assim, que é como deve ser, como convém que seja, tá? Vamos dizer, o indicado, o indicado. Aí você diz assim, vamos aplicar, porque quando você vai no dicionário, ele sempre dá uma aplicação da palavra numa frase. Numa frase. O Brasil é um país bom para se viver, tudo certo. O que é benéfico, tá? É o que faz bem. É sinônimo, é o que faz bem. Então, é igual assim, soro é benéfico? Faz bem botar uma compressa com ele no olho? Não. Não. Não é simples assim? Benéfico pode ser bom, né? Exatamente. E é bom, benéfico, mas para outras coisas, não para isso. Não, né? para isso, porque ele não tem... A lágrima não é tão salgada quanto o soro. Então vai ressecar. Então, assim, é melhor um colírio, ele fala. É a mesma coisa. Por exemplo, em relação à palavra de Deus, né? Então, se a gente for lá, eu vou ler para você. 2 Timóteo 4 diz assim: ordeno-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, essa é uma ordenança a respeito de pregar a palavra. Pregar a palavra é bom, sabe? E ele fala com a doutrina ainda. A doutrina vai... Tá certinho. Então, Paulo está falando isso para Timóteo, porque Timóteo estava pastoreando uma igreja lá em Éfeso, tá? Isso. Então, ele estava orientando e dizendo, olha, prega, eu ordeno, aliás, ordeno que pregue, tá? Reforçando que isso é bom. Agora, eu vou ler de novo na mensagem, que é uma linguagem bem atual, este mesmo trecho que eu já li. Não sei como dizer isso de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda, o próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta, insista com seus ouvintes, não desista. Use uma linguagem compreensível. Então, isso quando a gente lê assim, a gente já percebe alguma nuance, porque a gente diz assim, olha, pregar a palavra, que está escrito lá de qualquer jeito, a qualquer tempo. Às vezes, a maneira como você vai fazê-la e usar alguma coisa... torna ela mais prática, mais visível, mais aceitável, ou torna ela um pouco mais incompreensível. Ou incompreensível até, sabe? Porque o objetivo você tem que entender que o Evangelho vai te mostrar um padrão de vida, é como você tem que viver. Você vai viver no reino. No reino. Né? Então você tem que aprender da palavra. E eu mesma,
Quantas mensagens, às vezes, não são tantas assim, mas algumas a gente pode dizer, pelo menos 3 ou 4, mensagens absolutamente incompreensíveis. E não foi falada uma palavra que não fosse da Bíblia. Que não fosse da Bíblia, exatamente. Né? Então, isso era bom? Isso era benéfico, né? Isso, assim, seria bom para alguma, porque, por exemplo, deve ter sido para um pouco mais elitizada, ou numa linguagem que poucas pessoas entenderam, né? Não, mas eu disse, assim, por exemplo, eu achei incompreensível aquilo, tá? Não fez sentido para mim. Isso e se não fez, mas fez sentido para quem? Isso que eu falar, pode ser que né? sim, né? Não sei, né, Eliane? A gente não tem que sabe, ver, né? Se fez para alguém, aí é uma questão de... o mostrar como ver, porque o objetivo, e não é assim nem uma questão de entendimento por cultura ou não. É se ela fugiu ao objetivo que uma palavra tem que fazer. O que a palavra tem que fazer quando é pregada? Quando é pregada, né? Ela tem que chegar ao outro, o outro tem que ter acesso a ela, o objetivo, né? E tudo mais. Tem um texto de Atos que eu acho bastante interessante, Atos 26, no 19, Paulo está dizendo assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando boas obras de arrependimento. Ele está falando assim, olha, porque mandaram ele calar a boca. Aí ele está falando, não, né? Eu estava sendo obediente, né? A quem me mandou. A quem me mandou fazer, a quem né? Então, a gente diz, ele está fazendo o que é certo, o que é bom, o que é benéfico, que é o tipo, que é o título da nossa conversa. Ele estava dentro do propósito, obedecendo a Deus e fazendo. Ele falou, eu estou fazendo da maneira correta. Estou dizendo que eles têm que se arrepender, né? Porque se não for assim, às vezes, uma palavra que não te leve ao arrependimento, não tem jeito de você entrar no reino, porque a palavra de entrada do reino é arrependimento. Aceitação e né? arrependimento. Porque o João Batista veio dizendo, arrependei-vos, chegado o reino dos céus. Isso, né? Aí tem exatamente a outra fala, do outro, né? É a participação do outro. Como nós dissemos, ele pode entender. Uma vez entendido, ele pode aceitar ou não. Então, agora eu vou ler para você, porque essa probabilidade é real, mas você fez a parte correta. Você fez a sua parte, falou, né? Lá em Atos 24, no 24, está dito assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te. Quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Ele simplesmente fugiu. Não gostei de ouvir isso, né? Não quero ouvir. Então foi bem o que você falou. A palavra foi falada como deveria ser falada. Se você não gostou, não aceitou... Aí entra que a gente tem, graças a Deus, Deus dá pra gente o livre-arbítrio, né? Ou ele poderia ter perguntado alguma, mas como melhor, né? Entendido mais, sabe? Né? Não, simplesmente tem tradução que diz que ele ficou desconfortável, outra tradução diz que ele não aceitou. Enfim, agora, este é uma verdade de hoje. Às vezes a palavra pregada em alguns lugares é uma palavra para agradar pessoas. Isso. Para agradar Félix e Drusila, né? Isso. Aí não é uma... Dá uma maquiagem no conteúdo, ou fazer algumas coisas... Não é uma palavra pregada para dizer como você deve viver. É uma palavra para dizer assim, volte domingo para ouvir mais. Exatamente. Porque aí foi tão bom, tão agradável, né? E, na verdade, não fez muita coisa. Eu vou chamar um intervalo, Eliane, bem curtinho, a gente volta já. A Moldari é a loja que oferece opções variadas para decoração. Quanto aos quadros, estes são montados de maneira personalizada para adequar e dar requinte à sua casa ou empresa. Os objetos de decoração vão desde cerâmicas à sofisticação dos cristais, esculturas, colares e muito mais. Para completar, temos uma gama variada de flores e folhagens permanentes que dão um acabamento perfeito para a sua decoração. Venha conhecer a loja e escolher tudo o que precisa para deixar o seu espaço mais belo e acolhedor. Além do que se vê.
Para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um único propósito e que seu valor é único. Estamos de volta e nós estamos falando sobre bom, certo, benéfico, né? E então falamos a respeito da palavra e a pergunta sempre é assim, tudo que é bom é certo? Tudo que é certo é bom, né? Então, eu vou contar uma historinha, vou tomar seu tempo para contar uma historinha para você, que quando a gente precisa escolher, às vezes, entre o que é bom e o que é certo, a gente sabe fazer isso? Pode ser feito isso? Então, tem uma historinha que diz que no ano de 1600, numa ilha próxima da Espanha, havia um entreposto de pesca com um farol. Então, os navios que faziam aquela rota dependiam deste farol. Esse farol era necessário para que os navios não batessem nos arrecifes. Então vinha da Espanha um navio de abastecimento, ele abastecia aquele vilarejo ali em volta essa aldeia de pescadores, e abastecia o farol, porque naquele tempo a luz era feita através de óleo. Precisava-se de lamparinas. O encarregado do farol era a autoridade máxima naquele local. Ele que tinha que fazer as coisas e tudo mais, né? E, de repente, bem atípico, o navio vinha todo mês e abastecia ali, como eu falei. Mas, de repente, veio um tempo muito ruim. Foi um inverno muito rigoroso que bateu, muita tempestade, muita chuva, e os navios pararam de trafegar, né? E começou a haver uma escassez de óleo. Então, naquela aldeia, ali, com o farol, primeiro chegou o pai e a mãe dele. Falaram, meu filho, nós somos velhinhos, a gente precisa de uma xícara de óleo aí que você usa para o farol, porque nós já caímos 2 vezes lá em casa, nós vamos acabar se quebrando. Aí ele imediatamente falou, não, tá tudo bem, toma aqui, leva uma xícara de óleo. Só que veio a parteira também. A parteira falou, olha, eu estou atendendo, tem parto programado aí, pode nascer qualquer hora, e se nascer de noite, sem luz, não dá, você pode dar uma xícara de óleo? Claro, com certeza, toma uma xícara de óleo. E veio o pároco e falou, olha, a coisa está bem feia, eu estou atendendo o pessoal, a paróquia precisa, você pode dar uma xicrinha de óleo? Toma uma xicrinha de óleo. Tudo bem. Aí um dia acabou o óleo do farol. Ficou tudo às escuras, não tinha óleo nem na ilha e nem ali no farol. Só que no outro dia acabou a tempestade, aquele tempo ruim passou e os navios saíram para remir o tempo que tinham perdido. E de noite encontraram o farol apagado. Muitas pessoas morreram, navios bateram nos arrecifes, houve naufrágio. Aí chegou o navio de abastecimento e falou, por que você estava apagado? Ele falou, porque o óleo acabou. Ele falou, olha, mas o óleo, pelas nossas contas, tinha uma reserva, ainda tinha óleo para mais 2 dias. O que aconteceu? Aí ele falou, ó, eu dei uma xícara de óleo para velhinho, eu dei uma xícara de óleo para parteira. Ele se explicou, mas ele foi levado para a Espanha e foi condenado por um tribunal. E a leitura da sentença dele dizia o seguinte, ele traiu um compromisso com o reino da Espanha. Vidas se perderam por isso. Ele fez o que era bom,
mas não fez o que era certo. Eu quero. Olha só. Não é uma boa história? É forte, a história é boa, eu que gosto de história, então eu adoro. E é assim, né, que você vê, com a história do repartir o pão, foi certíssimo e Jesus fez e deu certo, todo mundo se alimentou. Teoricamente, repartir o óleo nessa situação... Parecia bom. Parecia bom, porque todos conseguiram passar a tempestade, né? É, mas porém, não era certo. não era o certo, porque é destinado para aquela função que não tinha. É. Então, ele teria que ter tido discernimento, olha, do que eu posso, o que eu não posso. Sim. Teria que ter tido voz ativa, né? E bancado, porque era uma decisão dura. E provavelmente os aldeões ali iriam ficar meio chateados com ele, mas né? alguém, porque nós estamos contando sobre aquilo que é bom e aquilo que é certo, e quando eles devem acontecer. Né? Exatamente. Quando Paulo fala para Timóteo, a respeito já daquele texto que eu falei, ele diz assim, você vai usar a palavra para correção, para repreensão, para exortação, né? E essas são palavrinhas que, para serem cumpridas, principalmente em alguns locais, existe até receio, né? Sim. Não tem gente que fala, não vou mais naquela igreja porque... Isso, lá chega e não pode aquilo, aquele outro não pode. Ou não pode, ou bate com a Bíblia na cabeça, né? Ou diz isso assim. que eu ia lembrar agora. Uma coisa muito importante nessa situação, em se tratando da igreja, né? É você ter uma naturalidade e ter uma habilidade em colocar algumas coisas, como nós falamos. Porque tem algumas coisas que são difíceis mesmo e pronto, não vai ter como. Agora, outras, se falado de uma maneira autoritária, impositiva e muito brusca, realmente pode afugentar as pessoas, mas você pode colocar de uma maneira mais elegante, né? De uma maneira mais, vamos dizer, até mais à vontade, né? Ou as coisas de entendimento, porque eu vou ler Hebreus para vocês. Hebreus 12:11 diz assim, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, não é mas mesmo. de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Então, sabe, quando Paulo está falando dessas coisas, e a própria orientação de Hebreus a respeito de ordenança, disciplina e todas essas coisas, no contexto está dizendo assim, a gente estava falando, essa preocupação de magoar, não. Você tem como mãe, como pai, preocupação de disciplinar seu filho? Não vou disciplinar porque pode. Não, você disciplina sabendo que o fim vai ser melhor, a disciplina vai doer no momento, mas o seu objetivo final depois vai ser alcançado. Isso. Mas concordo com você e só estou dando esse alerta no sentido anterior e colocando mais uma coisa, que às vezes algum pai ou alguma mãe também, na hora de disciplinar o filho, além de disciplinar, ele descarrega a ira dele na criança. Sim, não, Você entendeu? Então, assim, é esse discernimento. É difícil, às vezes dói mais na gente disciplinar um filho do que nele mesmo. Agora, né? sabe, mas Diane, que tem que ser feito, tem que ser feito. Mas hoje eu estou vendo justamente o contrário. Isso, hoje eu estou vendo igrejas realmente... abriram mão abrindo dos mão desses princípios que não deveriam abrir. A gente vê muito mais isso, sabe? Tem que tomar cuidado. Igrejas que querem ser fortes, e para ser forte, para precisar ou com mais pessoas, né? Abre mão fazer concessões. Concessões. Isso, aí a gente tem algumas coisas assim de regras e princípios. Algumas regras que alguns homens fizeram, ou que num determinado momento foi importante... Ou boas. Pode até ser quebrada. Mas alguns princípios de Deus jamais poderão ser burlados, nem quebrados, nem nada, né? Então, essa é a diferença. A gente falou assim, desejável ou benéfico. Eu vou pegar nós estamos hoje, no tempo de hoje, pegando uma citação de Paulo, que ele disse a respeito disso. Lá em 2 Timóteo, ele ainda falando com Timóteo, 2 Timóteo 4:3, ele diz assim, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos,
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso. Você achava que era isso para o tempo de Timóteo? Bem-vindo Nossa, a esse tempo. atualíssimo. Aí Bem-vindo a esse vem, né, tempo. Mirtz, a permissividade. Vai permitindo entrar uma coisa, Sim. deixa, vai permitindo outra. Quando você vê, você perdeu todo o Sabe? princípio, Ele falou todo o assim, ensinamento. cumpre cabalmente, faz o que Cabalmente. precisa ser feito. Então a gente começa a se perguntar, fazer essas perguntas. O que é mais desejável? O que é mais certo? Né? O que é Isso. conveniente? É o que nós estamos falando. É uma mensagem encorajadora, feliz, vem para Cristo que tua vida vai ser maravilhosa. Que fale mais do amor de Deus, porque tem uma coisa bem interessante isso. O amor de Deus que aceita exatamente como a gente é quando a gente vai ser recebido na igreja, quando a gente chega, ou quando você sai do mundo para a igreja. Mas à medida que você vai amadurecendo na fé, os princípios têm que ser colocados, né? Você tem que abrir mão das coisas. Então, o amadurecimento na fé realmente requer que você abra mão de coisas, né? Não é só, você pode até gostar, mas que não são não certas. é só em relação à igreja, quando você tem que fazer escolha entre duas coisas que parecem boas. As duas, disso que nós estamos falando. Por exemplo, você vai a um médico e o médico detecta, você sabe que você tem um tumor maligno. É pequeno, o médico diz, olha, é pequeno, mas é maligno. Ele está no estágio inicial e a minha indicação é que você vá para uma cirurgia, remova esse tumor e faça uma quimioterapia. Isso vai assustar qualquer um, não vai? Qualquer um. Aí você vai procurar uma segunda opinião, porque eu também acho que sempre que você pega um diagnóstico pesado, você procura uma outra opinião. Mas você leva teus exames e diante de exames não há, o médico vai dizer a mesma coisa para você. É um tumor maligno, pequeno em estágio inicial. Mas aquele segundo médico diz, mas você pode optar. Você não precisa tirar ele agora. Você pode, eu conheço aqui um tratamento alternativo, você pode fazer isso, aquilo. A gente não mexe nele agora. Aí, qual que vai ser mais agradável? Às vezes a segunda opção, a segunda opção, né? Aí a pessoa pega e escolhe aquela segunda opção, porque tinha os dois diagnósticos certos, duas indicações certas, tanto a de cirurgia quanto a de... Agora, o que é que vai durar mais? Vamos supor que essa segunda opção, que ele diz assim, essa alternativa natural, 1 ano depois, tá? Ou 3 anos depois, quando você vai fazer, você vê que ele cresceu, que a coisa tomou outra dimensão. O tratamento agora é outro. É outro, não dá mais, vai ser muito mais... Então, o que você... Foi bom esses 3 anos que você passou, tipo esquecendo, assim, deixando né? de lado, né? Meio iludido. Fazendo de conta que não existia. Sabe? Né? A gente tem que pensar nessas coisas quando a gente faz escolha em duas coisas que parecem boas, né? Não pareciam boas. Isso. Estavam certas, todas as duas, né? E para também ilustrar, a gente tem que levar em consideração uma coisa, que às vezes uma delas, ou a que parece boa, é um hábito costumeiro nosso, né? Que você não abre mão, que né? não quer abrir mão. Nós tivemos esses dias, assim, parecido com isso, uma conversa com amigas da igreja, exatamente isso, que são solteiras, jovens, que falam, poxa, eu não consigo abrir mão de sair desde pequena, ou gosto de sair, minhas amigas saem, e na igreja pode, não pode sair à noite, né? Tipo, ir numa balada ou sair para um barzinho. Então, é isso que ela já tínhamos como hábito, mas agora faço diferente, vou... Então, é uma coisa difícil de você escolher e, de repente, se você vai com a intenção só se divertir, mas lá acontece alguma coisa, qual é a segunda escolha que você vai fazer, né, em relação a Deus? Assim também, não sei se às vezes entra um pouco de ingenuidade, ou sabe lá o que é a respeito disso, de falar assim, eu não vejo maldade nenhuma de estar num lugar desse. Pode ser, por isso que eu falei, eu não sei se é ingenuidade tua ou não. Ou é habilidade, né? Já é mas habituado. Mas isso é um lugar onde está correndo, às vezes, droga, está correndo bebida. E você vem e diz, mas eu nunca, nesse lugar, eu nem bebi e nem tomei droga. Então eu digo, mas o que você estava fazendo lá, afinal de contas? O que foi fazer lá? Exato. Você foi no reduto ruim. Do inimigo, né? Porque o próprio Jesus, quando veio na história de Israel, em termos de líderes religiosos,
líderes religiosos. Jesus repreendeu, falou, gente, vocês estão fazendo as coisas aqui para Deus, estão fazendo tudo errado. Vocês estão falando em paz, e não estão curando a ferida do povo. Não estão curando a ferida do povo, né? Exatamente. Então, porque tem uma diferença, né, entre a paz e o comodismo de não se rebelar com alguma coisa ou de não enfrentar aquilo, né? Porque às vezes você está camuflado embaixo de muita coisa que é ruim, né? Mas é porque você não quer olhar, porque você não quer, né, mudar, né? É diferente. Então, queridos, na verdade, a gente não poderia nem terminar aqui, né? Porque é um assunto que não terminou aqui. Fim. Né? Não tem, mas o nosso tempo tem sim. Nós vamos fechar sim agora, mas avisando para você que nós vamos estar sempre voltando, colocando mais coisas, né? Porque é um pra nos assunto ajudar. do dia a dia, né, Mirtz? Para nos ajudar, tá? Isso. Por hoje a gente agradece muito a sua companhia, né? E te convida para estar conosco então nesse próximo programa. Deus te abençoe.